Boa noite, hoje o Catanduva Sem Filtro comentado comigo, Renata Marques, e a gente vai analisar hoje o papel do vereador. Eu tenho percebido que quando as pessoas entram em contato, primeiro elas explicam o problema, falam do fato e logo em seguida elas já soltam a frase que a gente até já espera, mas também o vereador não faz nada. E antes de afirmar isso, a pergunta precisa ser outra. Essas pessoas sabem qual é o papel do vereador, o que o vereador deve fazer, o que está na prerrogativa do vereador? Porque vereador não é prefeito. E em outro momento a gente até pode falar da função do prefeito, mas hoje a gente vai falar exclusivamente do que aborda ali os vereadores. Porque o vereador, ele não coloca médico no posto, ele não abre vaga em escola, não constrói creche, ele não aplica multa, não resolve transporte. Tudo isso, quem executa é o prefeito, apesar de já ter visto e saber que vários vereadores prometem esse tipo de resolução de problema, principalmente em campanha. Mas quem executa tudo isso é o prefeito. O vereador, ele tem uma outra função tão importante ou mais importante, que é fiscalizar, legislar, analisar o orçamento, cobrar coerência da administração e representar o povo. E hoje, na minha opinião, a função mais necessária é a de fiscalizar. Todas as outras são importantes, sim, mas fiscalizar hoje está pedindo uma atenção muito superior. Porque todas essas funções, elas têm um ponto de ligação comum, que é representar você. E traduzindo isso de uma forma simples, que às vezes confunde a cabeça da população. Vereador, ele não existe para posar em evento. Ele pode participar? Pode, eu até acho que deve, porque é uma forma do vereador observar se aquele evento está sendo realmente realizado de acordo com tudo que foi prometido ou conforme tudo que foi licitado ou colocado ali na pauta. Então, eu acho que ele deve participar, mas não é uma função. Assim como também não é uma função acompanhar o prefeito, seja em evento ou seja em compromisso. Ele pode acompanhar? Pode, não tem nada que impeça, mas não é uma função do vereador. Aliás, a casa legislativa, que é dos vereadores, e a do executivo, que é a do prefeito, são casas distintas. Não é porque aquele mandato está em exercício que aqueles vereadores trabalham para o prefeito ou fazem algo para o prefeito. Pelo contrário, um executa e o outro fiscaliza. Então, eles podem acompanhar o prefeito, mas não é uma função que deveria ser comum ou praxe. O vereador, ele não existe também para agradecer serviço público como se fosse um favor. O vereador, ele não deve fazer isso, ele deve indicar uma necessidade e fiscalizar se aquela necessidade foi atendida ou não, ou cobrar respostas sobre tal ato, sobre aquele serviço, se foi executado ou não, as condições, e trazer essa resposta para a sociedade. Ele também não existe para ocupar uma cadeira em sessão, pelo contrário, a cadeira que ele ocupa na sessão, ele tem que estar ali exatamente para ser participativo. Se ele representa a população ou uma parcela da população, essa representatividade tem que estar lá ativa em todas as sessões. Então, o vereador, basicamente não porque ele é muito importante, mas uma das funções do vereador, ela é de fiscalizar, questionar, analisar gastos, discutir projetos, votar com responsabilidade. E foi para isso que foi eleito. Ou, se preferir, foi contratado. Se a gente fizer uma analogia simples aqui de um funcionário, de uma pessoa que é contratado por uma empresa, ela recebe o salário mensal. Aí ela decide que ela não vai mais executar aquelas funções da qual ela foi contratada. Ela decide que ela vai agir de uma outra forma, que ela gostou mais de uma outra função. O que você acha que vai acontecer com esse funcionário, com essa pessoa? É claro, ela vai ser demitida. Só que na política, o vereador pode passar 4 anos sem exercer a função como ele deveria e ele continua no cargo, a menos que tenha aí um processo, algo muito grave. Mas eu estou falando das funções básicas, das funções que nós, como população, deveríamos cobrar. E aí começa o problema, porque muita gente mede vereador pela régua errada. Tem quem acha que vereador bom é aquele que apresenta um monte de projeto, mesmo que não mude nada na vida da população. Tem quem acha que o mais
presente em eventos, o que participa mais nos eventos da cidade, é o mais atuante. Tem quem valoriza, quem nunca falta na sessão, mesmo sem nenhuma participação ativa, e sempre argumentar, mas fulano nunca faltou, ele está lá em todas as sessões. Ok, mas ele está participando? E ainda a gente tem o vereador que fiscaliza, que cobra, que questiona, e esse muitas vezes é visto como chato, como do contra, como errado. Consegue perceber que diversos comportamentos de vereadores é visto pela população de forma diferente? Que o problema ele não está só no vereador, ele está em saber, em não saber o que cobrar, como cobrar? Vamos a alguns pontos que envolvem ali os vereadores para você ver se o seu vereador ou se os vereadores realmente exercem tudo o que eles têm na mão como ferramenta para te representar. A tribuna. A tribuna ela não é enfeite, ela é um lugar de debate, de posicionamento, de explicação. Se votou sim, tem que explicar por que sim. Se votou não, tem que explicar por que votou não. São explicações básicas que mostram uma prestação de contas para a sociedade. Um outro ponto é a coerência. A casa existe um departamento jurídico e em todos os projetos esse jurídico ele dá um parecer e esse parecer precisa ter peso. Não dá para servir o parecer só quando convém. De acordo com o voto que você quer que o vereador quer dar, ele aceita esse parecer. Dependendo do voto, ele simplesmente passa por cima. Sem coerência, sobra conveniência. E é exatamente por isso que essa reflexão é importante. Porque o vereador ele não está acima da população, o vereador ele não é uma celebridade, ele é um representante público. E a representação exige trabalho, responsabilidade, verdade, prestação de contas, a gente é repetitivo nisso. Se ele não exerce a função, se ele coloca o interesse pessoal acima do coletivo, ou se ele é omisso, ele precisa ser cobrado. A demissão de um vereador ela não é imediata, assim como a analogia que eu fiz aqui de um funcionário, mas ela pode vir através do voto. E para deixar claro, porque é sempre preciso isso, aqui não é ataque, é uma consciência. É mostrar exatamente como as coisas funcionam e o que elas precisam ser analisadas e olhadas de perto, porque o problema não é só quando o vereador não faz. O problema começa quando a população não sabe o que cobrar, porque aí qualquer coisa parece trabalho e até a omissão de muitos parece normal. Aqui em Catanduva nós temos 13 vereadores. Vocês sabem, você que está me acompanhando, sabe quem são os 13? Porque esse também é o seu papel. Não dá para reclamar e não acompanhar. Cidadania não é só votar de 4 em 4 anos, é acompanhar o que está sendo feito em seu nome. Ah, mas eu não tenho tempo de ver a sessão. Então faz o básico. Siga os vereadores, acompanhe as redes sociais dos vereadores, da Câmara Municipal, veja como estão trabalhando. Todo mundo perde algum tempo aí nas redes sociais hoje, perca 10 minutos do seu tempo analisando o que os 13 vereadores estão prestando conta, estão trazendo para você como serviço, independente do seu lado político. Você precisa saber quem te representa para apoiar ou se opor, independente de quem está falando. A pauta, você tem que saber analisar se ela realmente te atende ou não. Eu tenho certeza que quem trabalha sério não tem medo do cidadão atento. Vai querer você lá cobrando, mostrando que você está acompanhando. O vereador que trabalha, ele não tem medo desse tipo de explicação, de conscientização para a sociedade. Agora, me responde. Você sabe em quem você está confiando a sua cidade? O futuro das decisões que impactam diretamente a você? Pense nisso. E vamos começar, mesmo que devagarinho, a exercer o nosso papel. A única coisa que político tem medo é perder seu voto. Até segunda-feira, se Deus assim nos permitir, um ótimo final de semana prolongado a todos e que Deus os proteja.